Eu sou um desses políticos que continua, queira ou não queira, e eu quero, com o carimbo de sua profissão. Eu sou professor. E quero dizer que entre nós, professores, na vida pessoal, pode-se cometer crimes mais graves. Mas na vida profissional, nenhum crime é mais grave do que o professor entregar ao seu aluno os quesitos da prova que ele vai apresentar e ainda dar o gabarito. Senador Rubens, foi isso que foi feito, se confirma as informações da revista Veja, foi isso que foi feito durante a CPI da Petrobras. Como político, eu, claro que fiquei indignado ao ver essa brincadeira com uma coisa tão séria como é a Petrobras, tão séria quanto é o Congresso Nacional. Mas talvez por um desvio profissional, eu considero que essa foi uma das maiores desmoralizações já feita aqui do Congresso. Eu já disse aqui, não faz muito, que nós já perdemos as gorduras que tínhamos de credibilidade na opinião pública. Mas parece incrível que cada vez mais, apesar de estarmos esquálidos, famintos, sem credibilidade, ainda conseguem arrancar um pouco mais e muito mais da nossa pouca credibilidade. O que foi feito foi dizer: nós temos uma arrogância tal, nós temos um poder tal, que nós podemos brincar com as coisas. Eu, além de professor, fui reitor da universidade. E digo com toda satisfação que um dos pontos de orgulho meu foi a demissão de um professor que no primeiro momento se desconfiou e um inquérito comprovou que ele tinha facilitado informações a um aluno da prova que daria no dia seguinte. Foi demitido. E a gente não viu ainda ninguém falar em demissão daqueles que fizeram o mesmo com a CPI da Petrobras. Eu quero deixar claro que me incomoda o silêncio que o senador Renan Calheiros tem mantido a respeito desse assunto. Eu nem vou dizer que saiamos já dizendo que tudo é verdade, mas temos que dizer que tudo parece verdade. E apuremos. Mas a nossa credibilidade hoje é tão pequena que se nós formos apurar entre nós, o povo não vai acreditar. Se nós passamos as informações das perguntas e das respostas a funcionários de uma outra instituição que é a Petrobras, imagine na hora de fazermos inquérito em relação aos nossos próprios colegas da casa. Alguém acredita que não serão dadas para eles as perguntas e já respostas que a gente quer ouvir? Alguém acreditará nisso? Não. Sou um dos que mais combate a judicialização da política brasileira. Cada vez mais a justiça está intervindo na casa do povo. Mas hoje eu tenho que confessar que a casa do povo não tem autoridade diante da opinião pública para apurar uma desconfiança que passa sobre a casa do povo. Talvez tenhamos que pedir que de fora haja um inquérito para apurar se de fato os nossos colegas senadores da CPI da Petrobras fizeram o que fez aquele professor que eu demiti quando reitor anos atrás, por ter passado informação relacionadas a uma prova que seu aluno seria submetido. Eu não posso imaginar que fiquemos calados, não tomemos medidas depois dessas acusações. Eu não posso imaginar as consequências disso para a Petrobras, que o mercado inteiro fica sabendo disso. Se passaram informações para a Petrobras, para os diretores da Petrobras, do que seria perguntado na CPI, imagine o que não vão passar para eles na hora de discutir quem é que ganha uma licitação.
aonde são centenas de milhões de reais em jogo. Vão passar sim. O que fizeram ali confirma ainda mais as desconfianças de que existem manipulação na hora de fazer as licitações. Porque se passa informação em relação a uma pergunta que vai ser feita na CPI, certamente passarão informações em relação aos quesitos das licitações. Nós não podemos ficar quietos diante disso. A opinião pública exige que saibamos o que aconteceu e que punamos aqueles professores, entre aspas, que passaram as informações das provas para os alunos. Senador, por favor. Senador Cristóvão Buarque, eu aprendi desde menino, como diz no meu primeiro pronunciamento, que sou um homem do campo, e aprendi com meu avô que quem rouba uma caixa de fósforo ou o cofre da Petrobras tem o mesmo nome. Agora nós precisamos ir atrás profundamente com quem está o cofre da Petrobras. Isso é a indignação popular e dessa casa, de todos nós, senadores, que lutam pela dignidade e pelo que é sério. Nós temos que apurar nessa CPI urgentemente os homens que pegaram o cofre da Petrobras. Obrigado pela parte. Eu estou totalmente de acordo e esse é o papel da CPI. Mas agora nós temos mais um problema. Não é só quem tem a chave do cofre da Petrobras, é quem tem a chave das perguntas a serem feitas na CPI. Quem é que tem essas chaves? Quem é que preparou esses gabaritos? Quem é que manipulou uma instituição que a opinião pública olhava? Isso é de um desprezo para com a opinião pública raramente visto no processo democrático em qualquer lugar. Brincar com a opinião pública, que estava de olho, querendo saber. Sem falar, como o senhor mesmo disse, da importância da Petrobras ser bem gerida. É um patrimônio nacional, é um patrimônio histórico. E nós estamos brincando com tudo isso. Prova da arrogância de quem fica muito tempo no poder e vicia-se tanto no poder que acha que não tem nada mais fora desse grupo e, ao mesmo tempo, que tem todo o direito do mundo de fazer tudo o que for preciso para continuar no poder. Essa é a realidade. Não é por acaso que a democracia, para sobreviver, precisa tanto de alternância, para quebrar os vícios. O que se fez, se confirma as matérias. Eu creio que eu não tenho maneira de dizer que é verdade, mas que estão bem fundamentadas, que trazem a possibilidade de suspeita muito forte, sim. Nós temos que apurar, porque se não fizermos isso, a opinião pública vai olhar para nós como uma casa de deboche, como uma casa de brincadeira. Nós precisamos disso, e isso tem que começar pelo presidente Renan Calheiros, que eu, pelo menos, não tomei conhecimento de ter se pronunciado sobre o assunto. Sinceramente, senador Rubens Figueiredo, ele devia ter enviado uma circular para cada um de nós, como senadores que somos, e para os deputados também, porque ele é presidente do Congresso, dizendo a sua posição sobre essas matérias e o que vai propor a essa casa fazer diante disso. Não fazer isso é não estar cumprindo claramente o seu papel de presidente, de zelador da seriedade dessa casa. É isso, senhor presidente, esperando que o presidente Renan Calheiros, ainda hoje ou amanhã, mostre que é o nosso presidente. E como nosso presidente, eleito aqui, com os votos da maioria, ele está zelando por essa casa e, a partir do zelo por essa casa, cumprindo o papel de zelar pela democracia e aproveitando a democracia para sabermos o que estão fazendo com a nossa Petrobras. É isso, senhor presidente.